Boa noite, sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, rejeição, codependência, espírito de crítica, julgamento. Eu sou a Sinara. Vamos dar um oi, Sinara. Uma semana sem falar, vamos dar um oi. Eu vou dizer de novo, eu sou a Sinara. Você fala um oi, Sinara, bem animado. Eu sou a Sinara. Uhul! Muito bom! Que bom ter vocês conosco essa noite, que bom que você escolheu estar aqui. E eu queria orar, que você possa fechar os seus olhos agora. E, Senhor, eu quero entregar cada vida aqui em Tuas mãos. Que nessa noite, Tu possa falar a cada coração aqui. Que Teu Espírito Santo possa trazer cada mente cativa a Ti. Que tudo que ficou lá fora, fique lá fora. E somente o que Tu tem para cada vida aqui seja o que venha nas mentes e sobre as vidas, Deus. Que seja uma noite em que haja cura de emoções. Senhor, que Tu esteja trabalhando nas nossas vidas a cada dia. Eis-me aqui, eu digo agora, usa a minha vida, Senhor. Que Teu Espírito Santo use a minha boca, a minha mente, e que não seja eu, mas que a mensagem venha diretamente de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, nós estamos na primeira decisão ainda. Quem lembra qual é a primeira decisão? Admitir. Eu admito... Opa, espera aí que eu passei o contrário. Ai. Aqui. Admitir. A primeira decisão sobre admitir é você admitir que tem problemas. Eu tenho problema com relacionamentos. E você precisa admitir. Se você já enxergou algum relacionamento que você tem problema, se você já admitiu que você tem problema em algum relacionamento, você já pode ir lá consertar. Que tal? Se você já enxergou, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, se a pessoa que você está com problema no relacionamento vai estar aqui amanhã. Então, que tal você ir lá consertar? Se você já admitiu, você precisa consertar. A segunda foi admitir que eu preciso de um confidente. Quem já escolheu um confidente aqui? E quem não escolheu, vai lá no site, procure um confidente. Se você tiver com alguma dúvida, nos procure. Porque o confidente é aquele parceiro de caminhada. Só que, pessoal, não basta escolher. Lá tem o telefone do seu confidente. E você tem que dar uma ligadinha, manda uma mensagem. Olha, escolhi você para ser meu confidente. Confie, não se preocupe. As pessoas que estão disponíveis ali para ser confidentes passaram pelo mesmo processo que vocês estão passando. Todos os confidentes já passaram por todos esses processos. Então, você precisa mandar uma mensagem e você precisa também separar um tempo. É para você. Você trouxe você aqui. Você está aqui para ser curado. E você tem que disponibilizar um horário. Você é importante, você é único. Deus fez você, somente você, do jeito que você é. Então, mergulhe no 30 semanas. A gente já fez essas decisões. A terceira é admito que eu saí da negação, né? Excesso de passado, armadilhas do presente, excesso do futuro. Tudo isso que a gente vai ministrando aqui, você pode, a gente recomenda muito, eu não sei se todos já têm a apostila, mas que você adquira a apostila, você pode revisar se você quiser, fique à vontade. Tudo que tem aqui é ministrado durante nesse horário, mas você pode ter a sua apostila, pode revisar, pode pedir para Deus, e dizendo, Deus, isso aqui eu não estou conseguindo, o que eu preciso, vou olhar ali. E hoje é a última decisão dentro do admitir. Eu admito que eu faço uso de compensações. Primeiro, você vai fazer assim comigo. Porque eu admitir é onde tudo começa. Você olhar para aquilo que você precisa olhar na sua vida, aquilo que está lá escondido, é o começo e o início de tudo.
Então, a gente vai fazer assim, ó. Põe a sua mão assim e fala, admito que eu tenho problemas. Eu tenho problemas. E está tudo bem. Eu estou admitindo que eu tenho problemas, mas em Deus eu vou ser curado. Amém? E lá em Romanos 7,18, fala, na sua apostila, gente, é na página 59, e a apostila 9, 65 a nova. Então, se você tem essa apostila, na página 59, e a outra mais nova, que é sem espiral, é na 65. Ali na sua apostila, fala, Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O que a gente tem de bom quando aceita Jesus é que a gente tem o Espírito Santo. Mas a carne, isso aqui, gente, é tão ruinzinho. Se a gente viver na carne, a gente vai fazer tudo aquilo que a gente não deve fazer. Nada de bom habita em mim. E hoje a gente vai ver sobre compensações. Lá em Hebreus 12:1, portanto, também nós, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós precisamos deixar para trás aquilo que tem nos amarrado, nos impedido de viver a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Quando a gente está dirigindo, a gente está num carro, a gente usa pouco o retrovisor, a gente precisa do retrovisor. Mas se você dirigir olhando somente no retrovisor, você vai se acidentar, se você não olhar para frente. Se você dirigir olhando só no retrovisor. E às vezes a gente age assim com as nossas vidas. Às vezes a gente se prende no passado, a gente se prende a olhar aquilo que a gente não conseguiu, ou o que fizeram conosco. E isso impede a gente de avançar. Ou nos prendemos no pecado. E aqui no 30 Semanas, a gente sempre fala, nós não somos o nosso pecado. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E a gente cantou, eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus. Essa é a verdade para a nossa vida. Mas para a gente ser livre, a gente precisa olhar para aquilo que tem nos escravizado. E Salmo 139, 14, fala, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus fez eu e você de modo especial e admirável. Quando você for na frente do espelho e você se achar mais ou menos, você não se achar tão bonito, você vai lá, opa, Deus me fez de modo especial e admirável. Que isso seja uma verdade para a nossa vida. Deus nos fez de modo especial e admirável. Tem que ser uma convicção para a nossa vida. Deus é perfeito e a palavra dele não mente, então ele nos fez de modo especial e admirável. E João 1,13 também completa isso. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não importa a sua história, Deus sonhou com você. Eu ainda não dei meu testemunho nesse ciclo do 30 Semanas, mas eu fui adotada quando eu tinha 3 dias. Não conheci meus pais biológicos, os honro e os amo porque eles decidiram me ter. Podia estar num lixo, podia ter me jogado, podia ter me abortado, mas decidiram que eu nascesse. E eu fiquei num hospital por 3 dias, até os meus pais adotivos me buscarem. Mas Deus tinha um plano. Deus queria que eu estivesse aqui. E por isso, eu sei que Deus, eu sou uma filha amada de Deus, não importa a minha história. Importa que Deus me quis. Importa que Deus quis você. Não importa a sua história, importa a verdade de Deus para a sua vida.
E se nós nascemos de Deus, por que a gente vive de um modo limitado? A gente não vive a vida abundante de Deus? A gente vive de um modo que é limitado pela sociedade onde a gente vive? A gente precisa entender sobre a identidade que nós desenvolvemos para nós mesmos. E para isso a gente precisa olhar para as nossas mazelas, para as nossas feridas. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu tinha uma tia, eu sempre, até hoje eu gosto, de comer fruta do pé. Assim, de ir e apanhar jabuticaba, apanhar goiaba, né? Aí eu falo fruta do pé, porque não a do supermercado. De lá, se alguém tiver uma chácara, me chama que eu vou lá, eu amo. E aí eu fui na casa da minha tia, e a minha mãe sempre dizia, cuidado, ela tem um cachorro bravo, tinha um portãozinho, daí aqui assim ficava o cachorro na corrente, e a gente passava pelo portãozinho para ir comer goiaba. E eu fui lá visitar minha prima, e a minha mãe falou, não vai lá comer goiaba, porque o cachorro pode te morder. E eu olhei a goiaba, olhei o cachorro, e a minha medida de distância até hoje não é muito boa, e eu pensei, vai dar para eu passar e o cachorro não vai me alcançar. E fui. E eis que passei pelo portãozinho e o cachorro me deu uma mordida aqui. Uma bocada, mordeu bem mordido. E sabe o que eu fiz? Eu falei para minha prima, vamos esconder, como é que eu vou contar para minha mãe? Ela disse para eu não passar ali. Eu vou... Pegamos uma pomada, pensa, uma criança com uma adolescente. Enchemos de pomada aquela mordida, colocamos uma gaze, eu coloquei a camiseta e fui embora. E assim foi uns 4, 5 dias. E a minha mãe estranhou, porque ela gostava de esfregar meu cabelo, dar banho, eu era pequena às vezes, e eu dizia, não precisa, eu sei lavar. E aí ela começou a desconfiar, e um dia eu tive que contar. Eu falei, mãe, e aquilo ficou horrível, ficou purulento. Aquela ferida foi ficando, imagina, gente, uma pomada numa mordida de cachorro, né? E aquilo foi ficando infectado. E aí doía muito, mas eu queria deixar escondido. Até que um dia eu tive que tomar coragem. E falar, mãe, fui lá comer goiaba, cachorro me mordeu, e agora está uma ferida. Aí, sabe o que ela fez? Ela limpou, passou remédio, me deu remédio para tomar. Enquanto eu não... E a ferida sarou. Mas enquanto eu deixei ela escondida, ela ficou ali fedendo, purulenta. O que você tem na sua vida que está escondido, que está fedendo e que está purulento? O que precisa na sua vida ser debridado? Debridar é tirar as bordas de onde está ali infeccionado. O que tem que ser exposto, que você está escondendo? Deus nos fez de modo admirável. Não importa o que fizeram conosco, ou o erro que a gente cometeu, essa não é a verdade, nem para a minha, nem para a sua vida. Coloca para fora, admita. Admita que você está aqui e que você quer uma mudança. Olhe para a sua ferida, mexa, vai doer? Vai. Doeu mexer na minha? Sim. Mas se não mexesse, não ia curar. Ia infectar, e eu não sei como que eu estaria mais um tempo depois. Talvez internada, talvez no hospital. Não guarde, coloque para fora. Deus quer trazer à luz aquilo que está escondido. E Deus nos chamou e nos escolheu, cada um de nós. E a gente tem a liberdade de ter acesso à atmosfera do céu. A gente tem liberdade como filho a ter acesso às promessas de Deus para mim e para você. Só que tem um problema nessa história. E a gente precisa entender a raiz. Se nós fomos feitos de modo admirável, se nós fomos feitos por Deus, se Deus tem um plano nas nossas vidas, por que a gente não vive essa vida abundante? Nós precisamos entender a raiz. Deus nos ama incondicionalmente. Nada que você faça a mais
vai fazer ele te amar mais, porque ele te ama incondicionalmente. E nenhum erro, nenhuma pisada de bola vai fazer você ser menos amado por Deus. Ele te ama, ele me ama de uma forma incondicional. Mas o problema acontece lá na raiz, como a gente já explicou aqui em 30 semanas, como se a nossa vida emocional fosse comparada a uma árvore. E a raiz, sabe qual é? Que Deus nos ama incondicionalmente, mas às vezes nós não nos sentimos filhos e filhas amadas de Deus. A gente se sente órfão, a gente se sente inadequado, a gente se sente não aceito. Então, quando você não entende que Deus te ama, independente do que aconteceu na sua história, independente se houve um erro, independente se um cachorro te mordeu, mas Deus te ama. E tudo que acontece na sua vida faz você se sentir menos filho, não se sentir órfão. Isso vai gerar um tronco de rejeição na sua vida. E porque você se sente rejeitado, você vai gerar as compensações, que são os galhos. A rejeição, quando Adão e Eva, primeiro lá em 1 Pedro 2,9, de novo Deus reforça, gente. Vamos ler junto esse aqui? Lê acreditando. Vocês, porém, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real, nós somos filhos do rei, nós somos uma nação santa, somos um povo exclusivo de Deus. Por que a gente não vive assim? O que a gente precisa olhar e pedir para Deus transformar na nossa vida? Em Gênesis 3:8, Adão e Eva tinham um relacionamento. Deus criou o homem para ter um relacionamento de amor com ele. Deus se basta, Deus podia ser sozinho, Deus não precisava ter criado eu e você e nem o ser humano. Mas ele quis um relacionamento de amor e criou Adão e Eva. Mas Adão e Eva não quiseram, de uma hora para outra, desfrutar da intimidade com Deus. Eles desobedeceram e se afastaram. E sabe o que acontece quando eles não entenderam o amor de Deus, o amor de Pai, o que Deus fez por eles, esse relacionamento, perderam a intimidade, eles não se sentiram aceitos. Então, eles se esconderam da presença do Senhor. Você tem se escondido da presença de Deus? Você não precisa se esconder da presença de Deus. Nada muda o amor de Deus por mim e por você. Mas daí veio o sentimento de inadequação. Aí veio o sentimento de rejeição. Mas veio deles. Não foi Deus. Foi eles não quererem estar na presença de Deus que veio esse sentimento de inadequação. Então, a orfandade e a rejeição, quando a gente se sente órfão e a gente se sente rejeitado, a gente perde aquilo que Deus tem para a gente. A gente vai para longe do padrão de bons mordomos, de tudo que Deus tem para desfrutarmos. A orfandade nos leva para longe de toda a abundância que Deus tem para as nossas vidas. E na história do filho pródigo, se você ler na Bíblia, eu estava vendo isso e eu achei tão lindo. Em nenhum momento, a história do filho que se afasta do pai, em nenhum momento ele deixa de ser chamado filho. Ele, na presença do pai, escolheu se afastar. E o amor daquele pai era tão grande que permitiu que aquele filho se afastasse. O pai sofreu, porque ele fez muita festa quando o filho voltou. Mas o pai deixou. Se eu e você decidimos nos afastar do amor de Deus, Ele vai deixar.
mas ele vai fazer uma festa quando você voltar. Mas você não precisa disso. O segundo filho, na história do filho pródigo, ele estava bem perto do pai. Mas ele não se sentia filho. Porque a hora que o pai fica alegre e o filho volta, em vez de ele celebrar a alegria do pai, ele reclama que ele não tinha, ele fazia tanto pelo pai e não tinha recebido uma festa igual daquele filho. O pai ama incondicionalmente. Agora, como filhos, nós precisamos nos posicionar, sabendo que nada vai tirar o amor de Deus pelas nossas vidas. E aí, por que você se sente, eu me sinto rejeitada, órfã? Lembra? Raiz da orfandade, aí a rejeição é o tronco, e aí a gente dá esses galhos, essas compensações. E os 3 maiores galhos que a gente vê de raiz emocional são a codependência, a sexualidade distorcida e os vícios. Aí na sua apostila, na página 63 e 69, tem uma pergunta. Em qual das áreas citadas acima as suas compensações se manifestam? Ou a codependência, ou você tem problema de sexualidade distorcida ou vícios. A codependência gera ira, gera orgulho, os galhos menores. A sexualidade distorcida, problema com pornografia, adultério, homossexualismo. Vícios geram as compulsões. Qual dessas áreas que a sua compensação se manifesta? Qual dessa área que, por não se sentir filho amado de Deus, você brota lá o galho? E a gente precisa abrir mão do nosso orgulho. A gente precisa abrir mão do nosso egoísmo e olhar e dizer, opa, sou eu mesmo. Quem foi? Foi a Cida que veio aqui testemunhar. Vocês viram o testemunho dela? Ela falou, o problema é comigo. Eu, no meu casamento, era assim. Eu, no meu casamento, ela reconheceu. O que Deus pede para mim e para você é para nós reconhecermos. Está aqui, ó. Nossa, eu sou assim, que feio, que horrível que eu sou, Deus. Nossa, eu julgo. Eu tenho ira. E trazer a luz para Ele trabalhar na minha e na sua vida. A gente tem que jogar o orgulho longe. Porque Satanás quer deixar a gente preso. Satanás não quer que você tenha uma vida de abundância. Satanás não quer que você viva o que Deus tem para a sua vida. Você é filho do rei. E você tem o direito de viver no palácio. Mas a sua mente, às vezes, é atacada e você vive lá no calabouço. Você vive lá na prisão do palácio. Mas o seu direito, o meu direito, como filho e filha amada do Pai, é de viver no palácio e desfrutar de tudo que Ele tem para mim e para a sua vida. E isso é o convite do 30 semanas. Se você olhou para aquilo ali e pensou, nossa, eu tenho os 3, ou tenho 1, ou tenho 2. 2 coisas. Uma, nós não somos o nosso pecado. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Segunda, toda dor, toda força que você coloca na sua dor, você pode aplicar na sua cura. Então, se você está olhando aí para a sua vida e vendo uma coisinha que não é muito legal, você pensa, tudo bem, agora eu vou colocar isso para fora e eu vou resolver em Cristo, que o Espírito Santo ajude cada um de nós a resolver. E aí na sua apostila, você já foi, passei para, peraí, só um pouquinho. Quais são essas compensações? Lembra, eu falei 3 compensações. A primeira é a codependência. Às vezes a gente fala, né, codependência, até eu conhecer sobre codependência, e eu não entendia muito bem o que é codependência.
Sabe que um dia eu estava indo para Maringá, minha filha estava estudando lá, e Deus trouxe assim na minha mente, eu estava dirigindo, eu lembro certinho, umas 6 da manhã, tinha um sol nascendo lindo, eu estava dirigindo sozinha no carro. Comecei a orar e agradecer a Deus. E eu falei, nossa, Deus, que bom, né? Tu sempre colocou pessoas na minha vida. Aí eu pensei, quando eu não sabia desenhar na 4ª série, eu não tenho habilidade de desenhar, não tenho paciência. E aí tinha que fazer os desenhos, eu sempre fui boa aluna, mas nesse ponto aí eu não sabia fazer, eu queria tirar nota ótima e eu não conseguia porque eu não sabia. E aí Deus, quando eu era novinha, na 4ª série, eu tinha uma amiga que desenhava para mim. Deus, eu sou dentista, quando eu fui fazer a faculdade, tinha que fazer uns dentes em cera. E eu, né, conseguia fazer mais ou menos. Mas daí também Deus, eu dizendo, Deus, tu me deu um amigo que esculpia os dentes junto comigo e me ensinava mais. Deus, e assim eu fui. Aí, do nada, Deus falou para mim, minha filha, você não precisa que alguém faça isso por você, você precisa de mim. E aí eu comecei a entender a minha codependência. Codependência é quando você só é feliz por causa do outro. Você não é feliz sozinho, com você. A codependência pode ser impositiva. Normalmente, irmão mais velho, que fica em casa, os pais falam assim, fica aí, nós vamos ter que sair, cuida dos seus irmãos, você é responsável. Normalmente, irmão mais velho tem a codependência impositiva. O que é isso? É aquele que acha que sempre é do jeito certo, ele que sabe. As circunstâncias, ele tem conta sobre as circunstâncias, ele sabe qual é o jeito melhor de fazer tudo. E ele sabe dar dica para tudo e tem que ser do jeito dele. E quando nós temos um codependente impositivo, normalmente nós temos um codependente anulativo. O anulativo é aquele que precisa sempre da opinião do outro. Eu vou com essa roupa? Daí ele vai lá e pergunta, não, teu rosto não está muito bom, acho que eu tenho que trocar. Eu vou fazer isso? Não sei. Sempre está dependendo que alguém diga o que fazer. Eu vou usar um exemplo na minha vida. Eu casei e vim morar em Cascavel. Desde novinha, eu tenho uma irmã mais velha, e eu ia na costureira com ela. É engraçado, né? Eu aprendi sobre... E aí eu ia na costureira com ela, e quando nós chegávamos na costureira, eu parecia uma boneca, um manequim. Ela ia lá, era época de fazer roupa, né, gente? Agora não é mais tanto assim, mas... vai fazer um vestido, vai fazer uma blusa. E eu ficava lá. Daí ela dizia para a costureira, aperta ali, faz uma barra, faz não sei mais o quê, os nomes de costura, né? Tem que fazer um viés, tem que... E eu ficava lá. E isso foi até eu casada, sempre eu ia. E ela fazia isso por amor a mim. Só que daí, sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu vim morar sem a minha família. Casei e vim morar aqui. E fui na costureira. A costureira até hoje é minha amiga, porque ela ria muito. Eu cheguei na costureira, ela dizia, o que tu quer fazer com essa roupa? Eu dizia, e agora? Não sei. É barra, né, eu acho. Gente, foi uma codependência. Minha irmã não fez por mal para mim. Mas eu dependia tudo da opinião dela. E eu também achava, eu era tão dependente, codependente dela, que eu não tinha segurança de eu fazer as minhas coisas. Eu mudei para cá, quando elas vinham me visitar, minha mãe e minha irmã, eu pensava, será que elas vão gostar? Será que tá? Era uma codependência absurda. E aí isso me dava uma insegurança, gerou uma insegurança no meu coração. E aí, depois eu descobri que eu dou conta sim. Quando elas falavam assim, que legal isso que você fez, eu falava, ufa. Mas eu aprendi depois, daí tive os filhos. Eu criava os meus filhos de um jeito diferente que a minha irmã achava que era para criar. Quando ela vinha me visitar, ela me criticava, porque ela era acostumada com essa codependência. Só que eu já tinha me libertado. E eu pensava, não, mas eu acho que esse jeito é melhor. E estava tudo bem. Mas eu precisei aprender sobre codependência. E aí na sua página 65,
aí da sua apostila, ou 71, né? Estou bem de matemática. Você vai assinalar qual codependência mais se manifesta em você. Você é impositivo ou anulativo? O indivíduo que tem codependência anulativa, ele acaba desenvolvendo baixa autoestima, medo, depressão, procrastinação, porque ele depende sempre que o outro afirme ele. O indivíduo com a tendência impositiva, ele desenvolve ira, ansiedade, compulsões e muitas outras, porque tem que ser do jeito dele. Então, uma das compensações que a gente viu é a codependência. A outra grande compensação é a sexualidade distorcida. Em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados, nós fomos comprados por alto preço. Que a gente sempre lembre do sacrifício de Jesus. Agora foi a Páscoa, né? Que a gente lembre daquele sacrifício na cruz, foi por mim e por você. O preço pago foi alto. E a gente precisa glorificar os nossos corpos. Mas o que acontece que a nossa sexualidade pode ser distorcida? Você pode ter sofrido um abuso quando era pequeno. Você pode ter sido exposto, ainda numa época sem maturidade, a cenas de sexo que não eram para você ter visto. Hoje isso está enorme, né? Hoje a sociedade, o mundo, impõe uma normalidade naquilo que não é normal. Deus fez o sexo para dentro do casamento, mas para ser prazeroso e ser com seu cônjuge. Mas quando a gente teve alguma experiência ruim ou quando a gente não entendeu que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, uma das compensações pode ser uma distorção na sexualidade. Deixa eu ver, página 67. Você vai ver ali na sua apostila. Qual área, talvez, você lá em cima da apostila, na 67 ou na 73. Quais áreas, talvez, você precise de cura se uma das compensações que você usa, a compensação porque você se sente rejeitado, porque você não se sente amado. Sabe namorado que tem aquela mentira que fala assim: se você me ama, você vai transar comigo? Para Deus isso é fornicação. É sexo fora do casamento. Se você não tem relação sexual com a sua esposa e você é casado e tem uma relação sexual, isso se chama adultério. E a gente precisa olhar para isso. Está tudo bem olhar para isso, a gente não pode continuar com isso. Mas lembra, tira a gaze, olha para o podre, porque Deus quer curar. Então, quais são essas áreas que precisam de cura? Pode ser compulsão sexual, pode ser pornografia, pode ser pedofilia, prostituição, sexo fora do casamento, fetichismo, fornicação, que é sexo antes do casamento. E aí essa distorção de sexualidade gera alguns sintomas nas nossas vidas. E você pode pintar aí na sua apostila, se você sentiu algum desses sintomas, que estão ligados à distorção sexual. A depressão, a culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividades, impotência sexual. Ou, se você lembrar de outro, você pode escrever aí na sua apostila. Então, uma das compensações é a codependência, a outra compensação é a distorção sexual. Lembra, a gente está
na decisão de admitir. Não tem problema, olhe para o que precisa ser olhado. Se você está fazendo alguma dessas compensações, você precisa olhar, porque aí você vai poder se libertar. Mas se você decidir deixar escondido, não vai resolver. E a terceira grande compensação são os vícios. Só que quando a gente fala em vício, você pode falar, eu não fumo, não uso droga, não uso cocaína. Mas você pode ser viciado em comida. Você pode ser viciado em limpar a casa demais. Você pode ser viciado em fazer atividade física. Você pode ser viciado em comer absolutamente certo, porque, de alguma forma, essa rejeição faz você ter necessidade, um vazio que você nem entende, e você queira compensar com alguma coisa repetitiva. Dentro dos vícios tem os hábitos. Hábito é escovar dente, né? Um hábito que você cria. Esse ano, quando começou o ano, eu falei, sabe aquelas promessas de ano novo, vou fazer já sei o que eu preciso fazer esse ano. Eu fiz 3 decisões, estou cumprindo uma, graças a Deus. Eu falei, vou tomar mais água. Não criei o hábito de tomar mais água. Vou ler mais a Bíblia, esse eu consegui. Vou caminhar todo dia. Eu consegui, a psicologia diz que se você faz 21 dias, isso se torna um hábito. O que eu consegui, que todos os dias eu não consigo deixar de fazer, é ler a Bíblia, assim, vários capítulos. Eu tenho prazer nisso, mas foi porque eu criei o hábito. Da água, estou devendo, e de caminhar todo dia também estou devendo. Mas isso é um hábito. O hábito é algo que você faz todos os dias. A compulsão é algo que você faz para compensar um vazio que você tem. Quando eu fico ansiosa, quando eu estou cansada, eu me dou um presente. Vou comer chocolate. Que beleza, né? Engordei. Mas, assim, é uma compulsão. Eu mereço um doce. Porque eu estou ansiosa, tá? Uma coisa roendo aqui dentro, não sei o que está acontecendo, eu preciso de um chocolate. Isso é uma compulsão. E o vício se todos os dias, porque eu comecei a comer chocolate, eu querer comer chocolate todo dia, sem parar e todo o tempo. Então, o vício, a compulsão, você ainda consegue identificar e parar. Mas o vício, você vai ter que identificar. E você tem que pensar assim, nossa, eu gosto. Estou comendo demais chocolate. E eu não estou conseguindo parar. E é uma delícia. Mas eu preciso de ajuda para sair disso. O vício não é só em droga. O vício pode ser em pornografia. O vício pode ser em excesso de atividade física. O vício pode ser em excesso de limpar uma casa, porque você não tem tempo de olhar para dentro de você. Você quer esconder, então você tem aquele vício. A gente não pode apontar para o outro e pensar, nossa, o Diego falou que ele foi liberto da cocaína. Nossa, olha o vício do Diego. E se a gente tem o vício de comer demais? E se o nosso vício é não querer parar de fazer algo porque a gente não quer olhar para nós mesmos? Nós não somos o nosso pecado. Mas a gente precisa olhar para aquilo que a gente se repete na nossa vida. E por que é legal a gente olhar para a nossa história? Por que a gente precisa olhar para a nossa história? Moisés viveu 40 anos no palácio. E ele viveu 40 anos no palácio. E sabe para que ele precisou isso? Porque depois ele foi aquele que foi lá falar com o faraó para libertar aquele povo. Ele viveu no palácio, depois ele viveu no deserto. Você pode estar vivendo num deserto, mas você pode ir viver num palácio. Mas a sua história é importante, porque tem uma história que Deus está escrevendo sobre a sua vida, e ela vai te levar a algum lugar. Sabe qual lugar? O lugar que Deus tem para você. O lugar onde tem abundância. O lugar onde você pode ter
tudo aquilo que o teu pai e o meu pai fez. Nosso lugar de filhos e filhos amados de Deus. Na sua apostila, na página 69 e 75, ali tem, dentro da perspectiva do vício, o seu nível de dependência está em hábito. Você acha que é só hábito? É só uma compulsão já? Eu com chocolate já estou na compulsão, quero voltar. Ou é um vício? Assinala aí na sua apostila, por favor. A gente tem a nossa história. Deus está escrevendo a minha e a sua história. Você está escrevendo a sua história. A sua história, o que está acontecendo, o que você está olhando, a ferida que você está olhando, não define quem você é. Você precisa se agarrar naquele que quer escrever uma história linda para você. Mas ele também não quer deixar você como você está. Ele quer me transformar e quer transformar você. E a nossa identidade precisa estar firmada em Jesus. Nós precisamos resgatar a verdadeira identidade de filhos e filhas amadas de Deus. E mesmo que a sua história seja uma história que tenha algo triste, algo não tão bonito, a gente, lá em Romanos 8, 28... Opa, acho que ele não está aqui. Lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na nossa história coopera para o bem daquele, para o nosso bem, porque a gente ama a Deus. E Deus diz que eu e você somos uma realeza. Nós somos da realeza. Não importa as nossas limitações, não importa o nosso passado. Ele nos chama hoje para desfrutarmos da paternidade dEle, para desfrutarmos da grandeza dEle. Aí na sua apostila, na página 71, pense em uma frase e descreva o que Deus pensa sobre você. Achou sua apostila aí? Escreve. O que Deus pensa de você? O que você está pensando que Deus pensa de você? Porque eu sei o que Deus pensa de mim e pensa de você. Mas escreve aí na sua apostila. Nós fomos planejados para dar certo. Nós podemos decidir ter uma vida de realeza. Nós somos frutos, sim, de nossas experiências e decisões. E nem todas as decisões foram positivas. Muito menos algumas que não foram nós que tomamos, mas que tomaram por nós. Mas não importa a circunstância, não importa o que fizeram na sua história, o que aconteceu na história. Importa o que você e eu vamos fazer com o que fizeram na nossa história e com a nossa história. Nós fomos planejados para dar certo, para ter uma vida de realeza. E se você hoje decidiu sair daqui olhando para aquelas compensações, olhando que você tem codependência, ou você tem um vício, ou você tem uma sexualidade distorcida, algum problema, não tem problema, olhe para a sua ferida, abra a sua ferida, porque nós temos um Deus que diz para a gente: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Aqui no 30 Semanas a gente vai mexer na ferida, a gente vai limpar a ferida, mas a gente tem um Deus que vai nos dar descanso. Se mexer nisso dói, corre para o colo do Pai, Ele vai estar descanso. Mas Deus te trouxe aqui para o 30 Semanas para não deixar você como você está, mas que a gente possa ser transformado e curado, em nome de Jesus, amém? A banda pode subir. Nós temos a pergunta, eu queria convidar você também a aproveitar, a participar dos grupos pequenos e lá abrir seu coração. Arranca a gaze da ferida. Lembra da minha mordida do cachorro? Com a pomada, eu tive que arrancar. Abre a sua boca. Aproveita o grupo pequeno para colocar para fora aquilo que precisa ser colocado. Não fique guardando mais. E a pergunta facilitadora lá
Ué, acho que ele mexeu. Acho que ele está mexendo lá. A pergunta facilitadora do grupo pequeno é: quais são as suas compensações? A gente vai louvar agora. Pode ficar de pé.